Olá a todos! No vídeo de hoje eu pretendo apresentar alguns aspectos do pensamento do cientista político francês do século XIX, Alexis de Tocqueville. Aliás, Alexis Charles Henri Clérel, mais conhecido como Tocqueville, que era Conde de Tocqueville, portanto não é o sobrenome dele, mas é a maneira pela qual nós o conhecemos. Tá? Mas antes da gente entrar nos meandros do pensamento de Tocqueville, eu gostaria só de lembrar de um evento que aconteceu em 2003 e que eu assisti, acompanhei pela televisão, pelos jornais, mas que eu lembro que foi um evento que causou a mim, a minha família, os amigos, muito choque, um sentimento ruim, que é a invasão e bombardeio do Iraque em março de 2003, tá? Não só pelos Estados Unidos, mas principalmente pelos Estados Unidos. E eu lembro de um discurso do Rumsfeld, em que ele fala o seguinte: os iraquianos, eles não entendem que a gente está levando a democracia para eles. E aí vejam, a partir dessa fala do Rumsfeld, e é claro, sem descartar o evidente cinismo presente nessa fala, mas pensando nessa fala, a gente pode destacar alguns aspectos do termo democracia e da noção que nós temos de democracia. Em primeiro lugar, que democracia é uma coisa boa. Os iraquianos, eles não sabem que democracia é uma coisa boa, mas nós estamos levando para eles, nós estamos bombardeando o país deles, mas nós estamos levando para eles uma coisa boa. Tá? Então, em primeiro lugar, a democracia é uma coisa boa. E, em segundo lugar, a democracia é o quê? A democracia, ela não só ela é boa, mas ela é universal. Ou seja, a maneira como os estadunidenses vivem a democracia é a maneira como todo o mundo deveria viver a democracia. E aí nós partimos, eu quero partir dessa citação para fazer uma reflexão. O Tocqueville discordaria desses dois aspectos da fala do Rumsfeld. Se o Tocqueville estivesse vivo hoje, além da indignação que ele certamente teria, ele discordaria. Em primeiro lugar, não é que para Tocqueville a democracia é alguma coisa boa. Ela não é nem boa nem ruim. Ela é simplesmente um regime, um sistema de governo, mas que está se consolidando e que ele via como inevitável. Ou seja, as revoluções burguesas, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, mostravam que esse processo revolucionário ele estava mudando a constituição política das nações e tomaria conta do globo, segundo Tocqueville. Ou seja, a democracia é algo inevitável. Segundo lugar, mas não é necessariamente boa, mas também não é necessariamente ruim. E o que o Tocqueville faz? Ele tenta investigar a democracia nos Estados Unidos, por isso o título do livro, A Democracia na América, Democracia nos Estados Unidos, para pensar a partir de um determinado modelo de democracia, ter uma noção geral do que é, uma compreensão geral do que é esse regime, o que é esse sistema de governo. Tá? Em segundo lugar, a ideia de que a democracia ela é a mesma para todos os lugares. Não. Existe uma democracia que se consolida nos Estados Unidos, que é essencialmente diferente daquela democracia que se consolida na França. Tá? Mas o que ele quer fazer? Ele quer pegar um exemplo de democracia americana, ver os seus pontos positivos e os seus pontos negativos e trazer para a França e discutir entre os seus pares. E embora Tocqueville seja considerado um grande pensador, e embora nos estudos de ciência política, de filosofia política dos Estados Unidos pareça que Tocqueville está se dirigindo aos estadunidenses, na verdade nós temos o quê? Nós temos um francês escrevendo para franceses. Tá? Ora,
Uma vez tendo dito isto, vamos pegar agora alguns aspectos da vida do Tocqueville para a gente entender um pouquinho melhor a origem, a gênese do pensamento dele. Tá? Em primeiro lugar, Tocqueville é filho de aristocratas que por muito pouco escaparam da guilhotina. A morte de Robespierre, um pouquinho antes da provável data de execução dos pais dele, o livraram, os pais da guilhotina. E livrando os pais da guilhotina, o Tocqueville pôde crescer num ambiente aristocrático na Normandia e basicamente ele se interessa muito por assuntos políticos. Ele vai fazer um curso de Direito em Paris e nesse curso de Direito ele encontra um amigo, um companheiro que vai ser um grande amigo ao longo da sua vida, que é o Gustave de Beaumont. E depois, em 1831, ele consegue uma bolsa, um auxílio financeiro para fazer um estudo do sistema prisional dos Estados Unidos. E aí vejam, ele sai, ele passa ele vai junto com um amigo dele, o Beaumont, e ambos passam ali mais ou menos uns 10 meses viajando pelos Estados Unidos. Eles fazem uma pequena incursão pelo Canadá, mas eles viajam pelos Estados Unidos e buscam não só conhecer o sistema prisional, mas outros aspectos da sociedade francesa. Tá? Aliás, é interessante o seguinte, a gente lembrar que tem uma carta que ele escreve para um amigo dele, o Louis de Kergolay, e ele diz o seguinte nessa carta: não oculto a mim mesmo o que há de incômodo na minha posição. Ela não deve suscitar minha simpatia de ninguém. Uns concluirão que, no fundo, eu não amo de forma alguma a democracia e que a julgo com severidade. Outros pensarão que eu favoreço imprudentemente a sua expansão. Depois ele continua na carta, bom, o meu consolo é que ninguém vai ler isso mesmo, mas o que acaba eventualmente não acontecendo, mas ele continua dizendo o seguinte: eu não estive na América senão para me esclarecer sobre essa matéria. O sistema penitenciário era um pretexto. Tomei-o como um passaporte que me devia proporcionar o acesso a toda parte nos Estados Unidos. Então vejam, o estudo do pensamento prisional americano, estadunidense, era o quê? Era um pretexto para ele. O que é que ele queria? Ele queria conhecer as instituições políticas e a sociedade dos Estados Unidos. E a partir disso, trazer algum tipo de lição. E ele vai em 1831 e em 1835 ele publica aquilo que seria o primeiro volume dessa obra, Democracia na América, e que é recebida como com um grande entusiasmo pelos meios intelectuais da época. Em 1840, se não me engano, ele publica o segundo volume, que nós hoje estudamos o primeiro e o segundo volume como sendo uma única obra. E aí vejam, depois ele também, depois de voltar dos Estados Unidos, ele assumiu um cargo como deputado do parlamento e ele defendia causas que em princípio seriam causas da esquerda, como o abolicionismo, como o livre comércio, mas ao mesmo tempo ele defendia causas conservadoras, como a colonização da Argélia, por exemplo. Enfim, mas ele se considerava o quê? Pensador de centro-esquerda. E era assim que ele gostaria de ser lembrado. E aí vejam, essa obra dele, Democracia na América, ela foi recebida como um estudo político, um estudo historiográfico, mas que basicamente, e que era um grande clássico, mas foi principalmente o trabalho de Raymond Aron, numa obra chamada As Etapas do Pensamento Sociológico, que chamou a atenção para um caráter interessante dessa obra, que ela é especificamente uma obra de ciência política, ou de sociologia, como que era o Raymond Aron. E aí vejam, o que o Aron diz. Em primeiro lugar,
né, você tem autores que são considerados clássicos do pensamento sociológico. Por exemplo, Auguste Comte e Karl Marx. Tá? E Tocqueville, até aquele momento, ele é um autor importante, mas ele não é um clássico do pensamento sociológico. Aliás, ele não é nem considerado um sociólogo. Por quê? Porque o modelo de sociologia que se estabeleceu na França, ao final do século XIX e começo do século XX, era o quê? É da escola sociológica durkheimiana. Então, é claro que o Tocqueville, não se alinhando à escola sociológica durkheimiana, ele não é considerado um sociólogo. Mas vejam, né, o pensamento dele, ele guarda, né, aspectos importantes pelos quais nós podemos considerá-lo um sociólogo, um cientista político importante. Né? O argumento do Aron é o seguinte: vamos pegar, por exemplo, Auguste Comte. Auguste Comte, ele vê um fenômeno que está tomando conta do planeta, que é a industrialização. O Marx também está vendo um fenômeno que está tomando conta do planeta, que é o capitalismo. E aí vejam, o Tocqueville, qual é o fenômeno que para o Tocqueville está tomando conta do planeta? É a democracia. Só que vejam, enquanto Auguste Comte pensa a industrialização como uma mesma coisa que está acontecendo em diversas partes do mundo, mas essencialmente a mesma coisa, e assim como o Marx pensa que o capitalismo é essencialmente a mesma coisa que está acontecendo em diversas partes do mundo, o que é a democracia? A democracia é um conceito relativamente vago, que está acontecendo de maneira diferente em cada nação, em cada parte do mundo. Certo? Então, o tipo de democracia que está acontecendo nos Estados Unidos, que está se consolidando nos Estados Unidos, é diferente do tipo de democracia que está se consolidando na França, ou que tenta se consolidar na França. E aí vejam, né? E portanto, essa noção é uma noção de democracia relativamente vaga, né? Que às vezes ela se apresenta como sinônimo de governo representativo, ou um sufrágio universal, ou como um governo baseado na vontade da maioria. Tá? Mas vejam, o que é que o Tocqueville acha de fascinante na democracia americana? É que ela é sustentada por uma ética diferente daquela que existe na sociedade francesa. A ética dos Estados Unidos é uma ética do trabalho e do enriquecimento. E aí eles dão valor para o dinheiro que, na verdade, os franceses parecem não dar. Parecem não dar porque você vê o contexto francês. Né? Os pobres não se interessam por dinheiro ou pela aquisição de grandes fortunas, porque eles sabem que nunca vão adquirir grandes fortunas. E os nobres também não se interessam pela aquisição de grandes fortunas, porque eles já têm grandes fortunas e eles não vão perder essas grandes fortunas que têm. Agora vejam, na América isso não acontece. Na América existe uma grande mobilidade social. Das características da sociedade americana que faz com que exista essa mobilidade social é a questão da primogenitura, da ausência da primogenitura nas heranças. Enquanto nas sociedades europeias, né, é o filho mais velho que herda a totalidade do patrimônio dos pais, de modo que esse patrimônio não se divida, na sociedade americana isso não acontece. O patrimônio dos pais é dividido entre todos os filhos, de modo que cada filho fica com uma parcela pequena desse patrimônio. E cada filho vai ter netos. Se esse patrimônio não for aumentado, o que vai acontecer? Esse patrimônio vai ser novamente dividido na geração seguinte entre os netos, até chegar ao momento que ele vai ser ínfimo. Então, na verdade, a riqueza nos Estados Unidos não é uma coisa garantida, é uma coisa que tem de ser conquistada permanentemente por meio do trabalho. Isso imprime um caráter importante para a democracia americana. Que aí nós temos a questão fundamental para Tocqueville, que é a questão da igualdade e da liberdade. Vejam, se a gente pensar os autores clássicos, aqueles contratualistas, né, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, né, nós vamos ter essa ideia de que a liberdade e a igualdade elas caminham juntas.
Para Tocqueville, não é impossível que uma sociedade livre seja também uma sociedade igualitária, mas para ele essa relação não é uma relação dada. Nós podemos ter o quê? Nós podemos ter aquilo que o Tocqueville chama de uma ditadura da maioria, o despotismo da maioria. Isso é absolutamente inconcebível para Rousseau, né? Porque vejam, numa sociedade democrática onde tudo, né, se faz pela vontade da maioria, a vontade da maioria para Rousseau coincide com o quê? Coincide com o bem comum. A vontade geral coincide com o bem comum. Para Tocqueville, não necessariamente, por duas razões. Primeiro, a vontade da maioria exclui, por princípio, a vontade da minoria. E segundo, a vontade da maioria não é necessariamente de uma maioria esclarecida. É de uma maioria que tem, né, acesso ao poder político, tem voz política, mas que não necessariamente é uma maioria esclarecida. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que essa democracia na América, ela favorece a igualdade, ela também favorece o que? A mediocridade. Ou seja, as decisões políticas, elas são tomadas pelo cidadão comum. O que é que o intelectual faz nessas sociedades? O intelectual, ele vai buscar círculos de discussão com seus pares, mas que não são necessariamente os círculos que estão imediatamente ligados ao poder. Ou então o que é que o intelectual faz? Ele usa da sabedoria dele para ganhar dinheiro, né? Se fosse no Brasil nos tempos de hoje, nós poderíamos dizer que esses intelectuais, das duas uma, ou eles vão ser professor da USP ou eles vão ser Faria Limers, né? Mas então, voltando ao Tocqueville, né, nós temos essa concepção do Tocqueville. Liberdade e igualdade não necessariamente caminham juntas, certo? E aí vejam, e basicamente é isso. E é esse, né, aquilo que ele chama de uma ideia mãe do pensamento dele, uma ideia mãe do livro dele. Quando ele escreve o livro, ele coloca lá na introdução, né, a ideia mère, né, uma ideia mãe. Qual que é a ideia mãe? Qual que é o ponto central do pensamento do Tocqueville? Né? É exatamente esse, é a questão da igualdade. Igualdade de condições, que é propiciada nos Estados Unidos, principalmente pelo contexto de desenvolvimento industrial, e não necessariamente de uma democracia que remonta aos pais fundadores. E Tocqueville, ele identifica 3 elementos da sociedade americana que são exemplares, que né, explicam esse espírito democrático da sociedade americana. Esses 3 elementos, então, seriam o governo local, as associações civis e aquilo que ele chama do espírito da religião. E é exatamente nesses 3 aspectos que nós vamos procurar nos aprofundar na nossa aula. Obrigado a todos.